Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Sidney Prescott caminha como alguém que aprendeu cedo demais que o perigo não vem apenas de fora, mas cresce nas dobras mais íntimas da memória. A maior dificuldade que atravessa sua psique reside na impossibilidade de reconciliar a imagem idealizada de Maureen Prescott com as revelações dolorosas que surgem ao longo de sua vida. Sidney tenta preservar dentro de si uma figura materna pura, quase luminosa, enquanto a realidade insiste em revelar sombras densas e histórias ocultas. Essa tensão cria um conflito silencioso. Aceitar a complexidade de Maureen significaria aceitar também que sua própria identidade nasceu de um terreno marcado por violência, desejo e segredos. Por isso, Sidney escolhe o isolamento, tentando manter distância do caos que insiste em retornar. No entanto, a psique não esquece aquilo que é empurrado para a escuridão. Aquilo que não é reconhecido retorna sobre formas cada vez mais ameaçadoras. Nesse cenário interno, a figura que se ergue é a do herói. Não um herói glorioso e triunfante, mas alguém que resiste em meio ao desgaste constante. A estética que envolve Sidney, silêncio, vigilância, retraimento, transforma-se em reflexo visível de uma psique que luta para permanecer inteira. Quando observada à luz do inconsciente coletivo, a jornada de Sidney revela padrões que atravessam culturas e épocas. A figura da sobrevivente que carrega o peso de tragédias familiares repete uma estrutura arquetípica profundamente humana. Ao assumir um nome falso e viver escondida, Sidney cria uma máscara social destinada a protegê-la do olhar do mundo, uma tentativa de construir uma identidade funcional diante de uma realidade ameaçadora. Porém, essa máscara não dissolve os complexos emocionais que orbitam sua história. Ao contrário, eles continuam organizando silenciosamente suas reações e escolhas. A psique tenta compensar o trauma através de um movimento curioso. Sidney passa a ajudar outras mulheres vítimas de abuso, como se, ao ouvir a dor alheia, pudesse reorganizar a própria dor. Esse mecanismo de autorregulação revela algo fundamental sobre a estrutura psíquica humana. Aquilo que fere profundamente também pode se tornar fonte de empatia e transformação. No mundo contemporâneo, marcado por redes de informação, identidades fragmentadas e exposição permanente, muitas pessoas reproduzem esse mesmo movimento, tentando equilibrar traumas privados com papéis sociais que oferecem sentido e direção. A sombra que acompanha Sidney não aparece apenas na figura do assassino mascarado. Ela também vive nas zonas de silêncio dentro dela mesma. Cada revelação sobre Maureen, cada memória que retorna, abre fissuras internas onde raiva, medo e desconfiança começam a crescer. Sidney luta para permanecer moralmente íntegra, mas o confronto constante com a violência ameaça dissolver essa estabilidade. A repetição dos ataques cria uma pergunta silenciosa dentro dela. Até que ponto alguém pode continuar sendo quem era depois de sobreviver tantas vezes ao horror? Essa pressão gera momentos de ruptura emocional, nos quais a fronteira entre defesa e agressão se torna cada vez mais tênue. A não integração plena dessa escuridão gera bloqueios profundos. Sidney permanece sempre alerta, incapaz de confiar completamente nas pessoas ou no próprio destino. A vida se torna uma vigília permanente. A cada tentativa de reconstruir normalidade, algo retorna para lembrar que certas histórias não terminam apenas porque desejamos que terminem. A figura de Orestes ilumina simbolicamente essa travessia interior. Na tradição grega, Orestes vive perseguido pelas Eríneas após se envolver em uma cadeia de violências familiares que parecem impossíveis de romper. Mesmo quando tenta reconstruir sua própria vida, forças sombrias continuam a segui-lo, como se a culpa e o destino estivessem gravados na própria linhagem.
A trajetória de Sidney ecoa esse mesmo padrão arquetípico, uma vida marcada por crimes que nasceram dentro da sua própria história familiar e que continuam retornando como espectros. Assim como Orestes precisa enfrentar aquilo que o persegue para alcançar algum tipo de equilíbrio, Sidney também é obrigada a confrontar a verdade sobre sua origem e sobre aqueles que tentam destruí-la. O mito revela algo essencial sobre a experiência humana. Quando a violência nasce dentro da própria família, ela não desaparece simplesmente. Ela exige reconhecimento, enfrentamento e transformação, para que a psique possa continuar existindo sem ser devorada por seu próprio passado. Se sobreviver significa carregar para sempre aquilo que tentou nos destruir, então a vitória sobre o horror é realmente uma vitória ou apenas uma forma mais lenta de convivência com ele? Agora que compreendemos os conflitos psíquicos, veremos como seus elementos se condensaram, se fundiram numa única estrutura e se transformaram em destino. Pois aquilo que parecia disperso no inconsciente coletivo era, desde o início, a arquitetura silenciosa do invisível, que, envolta em mistério primordial, assumiu contornos definitivos na tessitura do tempo. Los Angeles recebe a noite com uma quietude viscosa quando Cotton Weary atende o telefone dentro de sua casa elegante. A voz mascarada exige o paradeiro de Sidney Prescott, e a recusa de Cotton desencadeia um confronto breve e fatal, que também envolve Christine, cuja presença se dissolve na mesma violência. As paredes parecem contrair-se em torno da sala, como se o próprio espaço pressionasse o ar contra os corpos que caem. A câmera desliza lentamente por um traveling lateral que percorre o interior da casa. Aproxima-se em zoom controlado do telefone ainda balançando e executa um tilt discreto para revelar o silêncio pesado que permanece após o ataque. Em outra parte da cidade, o detetive Mark Kincaid informa Gale Weathers sobre o ocorrido, e essa notícia a conduz até Hollywood, onde encontra Dewey Riley trabalhando como consultor em uma produção inspirada nos antigos assassinatos que marcaram Woodsboro. Enquanto a equipe da produção tenta seguir adiante com os trabalhos, Sarah Darling recebe uma ligação sedutora e inquietante que a leva a vagar por corredores quase vazios de um estúdio. As luzes fluorescentes tremulam como se tivessem nervos próprios, rangendo em um zumbido irritado que parece empurrar Sarah para um destino inevitável. Um mascarado surge e a mata ali mesmo, interrompendo o trabalho do diretor Roman Bridger e espalhando tensão entre todos. Mais tarde, Gale e Dewey encontram o elenco reunido na casa de Jennifer Jolie. Naquele lugar amplo, os corredores parecem alongar-se como bocas silenciosas. O guarda-costas Stone é atacado e morto, e logo depois, um vazamento de gás transforma a casa em uma armadilha sufocante, que termina numa explosão capaz de arrancar a vida de Tom Prince. Distante daquele caos, Sidney Prescott vive escondida sob outro nome, trabalhando em uma linha de apoio para mulheres que sofreram violência. O telefone que ela atende parece vibrar com vozes que carregam dor antiga, e um dia surge uma ligação diferente, a voz modulada de alguém que imita Maureen Prescott. A revelação de que o assassino encontrou seu esconderijo faz Sidney abandonar o isolamento e viajar até Hollywood. Enquanto isso, Gale e Jennifer investigam o passado de Maureen e descobrem que ela atuou brevemente sob o nome Rena Reynolds, além de ter sido violentada anos antes em uma festa organizada pelo produtor John Milton. A irmã de Randy, Martha Meeks, entrega uma gravação deixada por ele, alertando que, em uma terceira etapa de uma saga de horror, as antigas regras deixam de proteger qualquer pessoa. Mais tarde, uma festa acontece na mansão de John Milton. O lugar parece observar cada movimento com janelas escuras e escadas que rangem como articulações antigas. Durante a celebração, o mascarado inicia um novo ataque. Angelina Tyler e Tyson Fox são mortos enquanto Gale e Dewey são dominados e mantidos sob controle. Sidney é chamada para o local e chega à mansão enquanto Mark Kincaid tenta alcançá-la e acaba derrubado.
O interior da casa conduz Sidney até uma sala secreta de projeção, onde o assassino finalmente revela a identidade escondida, Roman Bridger. Ali, ele explica ser meio-irmão de Sidney, nascido do abuso que Maureen sofreu anos antes. Roman descreve como tentou aproximar-se da mãe e foi rejeitado, e como manipulou Billy Loomis ao mostrar gravações que provocaram os primeiros crimes em Woodsboro. Sidney recusa aceitar essa explicação como justificativa e enfrenta Roman em uma luta brutal que termina quando ela o derrota com repetidos golpes. Roman parece cair, mas ainda tenta levantar-se uma última vez quando Dewey e Gale chegam. Naquele instante, Dewey dispara e encerra definitivamente o ataque. O silêncio que segue parece absorver cada eco da violência, como se a própria casa estivesse cansada de assistir a tanta destruição. Algum tempo depois, na residência de Sidney, a atmosfera é mais tranquila. Dewey pede Gale em casamento e ela aceita. Sidney retorna de uma caminhada e deixa o portão que antes mantinha fechado permanecer aberto. Uma rajada de vento atravessa a entrada e empurra a porta, que se abre lentamente enquanto todos se acomodam para assistir televisão. O close inicia com um plano aberto da casa tranquila. Aproxima-se em um dolly lento até a porta que se move sozinha e conclui com um zoom contido sobre Sidney observando o movimento do vento antes de voltar calmamente para o interior. O ambiente parece sussurrar que a ameaça pode ter terminado, embora a memória da violência continue rondando cada canto. Se o passado continua retornando, mesmo depois da última máscara cair, existe realmente um fim para aquilo que nasceu do medo humano? Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. A jornada interior nunca termina. Até breve.